Então, beleza, vamos lá. O gráfico da função normal. Então, qual que é o objetivo aqui? Vai ser importar uma outra biblioteca chamada NumPy, certo? Essa biblioteca ela é muito interessante porque ela é boa para trabalhar com cálculo numérico, tem algumas constantes também que dá para a gente utilizar na função. A gente vai definir uma função normal, certo? A gente já aprendeu como define uma função no Python. A gente vai importar a biblioteca Matplotlib. O que ela faz? Ela gera o gráfico para a gente, enquanto a NumPy ela calcula os valores, a Matplotlib ela vai pegar esses valores e vai gerar um gráfico. E vamos construir um gráfico agora na mão, utilizando essa função que foi definida, tá? Então, primeira coisa que vamos fazer é importar a biblioteca NumPy. Para isso, vamos digitar import, certo? NumPy. Aqui o Colab já nos dá a opção NumPy como NP, certo? Esse NP, novamente, só para facilitar na hora de escrever. Em vez de escrever NumPy, a gente escreve NP e chama a função que essa biblioteca tem. E vamos rodar. Rodei. Não deu erro, é um bom sinal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que definir uma função normal, certo? Eu vou pegar aqui mais um código. A gente vai definir uma função normal, certo? E vai utilizar da biblioteca NumPy a função da constante π, a função exponencial e a função raiz quadrada, tá? Só para você ver quais são as funções que vamos chamar para definir a função normal. Para definir a função, eu descrevo def. Eu vou passar como nome da função normal, como texto, tá? Normal. Melhor, botar n de normal. Abro e fecho parênteses, certo? E dou um ponto duplo aqui. 2 pontos, né? Aqui dentro dessa função, eu preciso de quê? Eu preciso informar o valor da média, o valor do desvio padrão, certo? E o valor que eu quero calcular, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui, essa é a função normal, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, a função normal, eu preciso passar como parâmetro o desvio padrão, certo? Um valor x, que é o ponto que eu quero passar, e a média, basicamente, tá? Então, é esses 3 parâmetros que a gente vai passar nessa minha função. Qual o parâmetro? O valor de x, certo? Vírgula, quando eu quero botar mais de um parâmetro. A média, md, certo? Vírgula, e o desvio padrão. Uma coisa importante, quando eu estou fazendo uma função, existem variáveis globais, certo? E variáveis internas aqui, nesse sentido. Quando uma variável é global, por exemplo, assim, eu já botei aqui um dp aqui em cima para definir o desvio padrão. Ela funciona em todos os seus códigos, mas ela não afeta a variável que está dentro da função que você definiu. E essa variável aqui é a mesma coisa. Ela só vai existir dentro dessa função. Então, eu posso, sem problema nenhum, definir uma função de MD ou DP, mesmo tendo já no meu código uma função definida com uma variável definida com esse nome. Porque existe uma variável que é global e essa variável que é local, aqui, que não interfere no meu código, tá? Então, beleza. Então, a primeira é o valor do ponto de x que eu quero passar. A segunda é a minha média. E a terceira é o meu desvio padrão. O Python permite você definir também, a priori, qual que é o valor de default, qual que é o valor padrão que você quer para cada variável. O x eu não vou botar nada, porque esse é o valor que o usuário vai definir para a função. Mas agora, a média e o desvio padrão, geralmente, quando a gente está fazendo análise dessa função normal, o desvio padrão é 1, certo? E a média é igual a 0. Então, se o meu usuário não informar qual que é o valor do desvio padrão e qual que é o valor da média, essa própria função vai definir como padrão o valor de 0 e o valor de 1. O Python permite isso. Bem tranquilo, tá?
Agora, o que vamos fazer? A gente precisa construir a nossa função e retornar o valor, certo? Então, já vou colocar aqui, return, para retornar o valor da função. Vamos subir aqui em cima, 1 dividido pelo desvio padrão vezes a raiz quadrada de 2 vezes π. Então, vamos fazer isso. Eu vou aqui abrir e fechar parênteses só para delimitar os operadores que eu quero agora. Então, eu vou colocar aqui 1 dividido. Vou abrir e fechar parênteses aqui e vou digitar desvio padrão, certo? Que é esse valor aqui de cima, vezes a raiz quadrada. Como é que eu calculo a raiz quadrada? Eu poderia colocar tudo entre parênteses e elevar ao exponencial de meio, mas eu vou chamar a função do Python, né, da biblioteca NumPy, para fazer isso. Então, eu vou escrever np.sqrt. Essa função aqui, ó. Quando eu chamo essa função, o que ele me traz? Ele me retorna a raiz quadrada de um elemento, certo? E o número não pode ser negativo. Então, vezes, vou botar dentro desse argumento 2 vezes π. Como é que eu consigo π? Através da biblioteca NumPy também. np.π, certo? Como o π é uma constante, eu não preciso colocar, abrir e fechar chaves, tá? Fechar parênteses, perdão. Porque é uma constante, não é uma função. Então, eu posso fazer assim. Beleza. Subir aqui em cima. Então, a gente já fechou essa parte aqui. 1 dividido pelo desvio padrão vezes raiz quadrada de 2 vezes π. Agora, eu preciso fazer essa parte aqui. Exponencial de menos x menos a média ao quadrado dividido por 2 vezes a variância. Mas eu vou utilizar o desvio padrão, né? Aqui para fazer a minha aplicação. Então, eu vou aqui. Sai aqui, ok. Vou multiplicar isso agora por uma função np.esp exponencial, certo? Agora, como é uma função, abro e fecho parênteses, certo? Vou multiplicar por menos 0,5, certo? Vou multiplicar. Por que esse menos 0,5? Vem da fórmula também, tá? Porque aqui é dividido por... Aqui é dividido por meio, tá? Então é menos meio. Então esse 0,5 por causa disso. Vou abrir e fechar parênteses. Vou fazer isso mais uma vez. Abrir e fechar parênteses. Aqui dentro eu vou passar o argumento de x menos a média. MD, certo? Vou sair aqui, vou dividir tudo isso pelo desvio padrão, certo? E isso aqui eu vou sair mais uma vez e vou elevar ao quadrado. 2 estrelinhas elevado por 2, tá? Ok? Então ficou essa estrutura aqui. Show de bola. Vamos dar aqui o return, o start, né, para ver se foi. Não deu erro. Agora, como é que eu posso saber se essa função está correta? Perceba que aqui nessa figura ele está com o desvio padrão de 1 e média 0. Mesmo que não fale, mas eu sei por causa desse valor aqui. Quando o x é 0 e o desvio padrão é 1, tem que dar esse valor. Então, eu vou utilizar a função e verificar se esse valor vai ser correto, né? Vamos lá. Então, vou chamar n, que é a nossa função que a gente acabou de criar, e vou passar como argumento aqui, ó. Eu tenho que passar o x. Necessariamente eu preciso passar o x. Não preciso passar a média e nem o desvio padrão. Se eu quiser passar, eu posso passar. Então, vou passar só o x. 0 aqui, como x. E vou mandar rodar. Perceba que o valor foi 0,398. Se a gente subir aqui em cima, 0,3989. Então, ok, minha função tá batendo. Vamos para um desvio padrão. Então, vou
Quer dizer, eu vou colocar aqui, indicado não, o x valendo 1. O x valendo 1, vamos ver quanto que dá. 0,24, ok? Vendo aqui 0,24, então tá batendo. Então nossa função tá pronta. Então, beleza, galera. Criada essa função, a gente precisa então pegar essa função e criar alguns gráficos, né, para você visualizar. A maneira mais fácil para isso é você importando a biblioteca Matplotlib, certo? E passando como argumento o valor da função. Vamos fazer isso por parte e bem, com bastante calma para a gente ter um entendimento, sabe? Então eu vou fazer aqui, ó. Na parte de Matplotlib, você vai criar um novo código, mais um código aí, linha de código, e vai importar a biblioteca Matplotlib. E essa aqui, ó, matplotlib.pyplot, tá? Como PLT. O próprio Colab já te ajuda na hora de importar, fica bem tranquilo. Então você vai escrever matplotlib e o Colab vai te oferecer várias opções e você vai clicar em matplotlib.pyplot como PLT, para facilitar na hora da escrita. Ok? Dando um start aqui para rodar. Vamos criar, depois disso, um conjunto de valores de x, certo? Para fazer o eixo x, e depois construir o gráfico para mostrar o eixo x e o eixo y, tá? Para x, eu vou criar uma função chamada, uma variável chamada x, e vou atribuir essa variável o valor da função np do numpy, certo? Ponto arrange. Aqui, ó, essa primeira aqui, ó, arrange. O que essa função faz? Ela define um intervalo, certo? E define também o passo que esse intervalo vai seguir. Por exemplo, eu vou criar aqui um intervalo de menos 4 a 4. Então, vou botar aqui menos 4, vírgula, 4. E ele está me pedindo aqui, ó, o step, o passo. Eu vou querer o passo em 0,01 para gerar assim, 4, aí vai acrescentar mais 0,01 e assim sucessivamente até chegar no valor de 4. Então ele vai gerar um conjunto de valores enorme com uma simples função aqui, que é o np_arrange. Se vocês quiserem visualizar, eu vou botar aqui, ó, print x, só para você dar uma olhada na quantidade de valores que ele gera. Então ele vai desde menos 4, certo? Até 3.9999. Então, esse aqui vai ser o nosso eixo X, tá, galera? Fechar aqui. Então, construindo o nosso eixo X. Agora, a gente precisa construir o nosso gráfico. Para isso, a gente vai chamar a função PLT, que é o do Matplotlib, que a gente definiu, ponto plot, que é para plotar mesmo o gráfico. Plot. Abrir e fechar parênteses, né? Aqui ele tá pedindo o eixo X, o eixo Y, certo? E outros argumentos que pra gente agora não é tão importante, mas o que importa pra gente é o eixo X e o eixo Y, tá? O eixo X está onde? Na variável X. Aqui em cima. X. E o eixo Y vai ser a função normal que a gente vai aplicar para cada valor de X. Então, eu abro aqui N. E como parâmetro aqui, eu vou passar o valor de X. Qual X? Esse X aqui, ó, tá? Então, coloca aqui X aqui dentro. Certo? E mando rodar. E olha que show de bola que é. Então, com 2 linhas de código, basicamente aqui, com uma, na verdade, né, você consegue já criar o código, o gráfico da função normal. Bem tranquilo. Só que a gente pode melhorar esse gráfico botando algumas grades, colocando o título, o eixo, botando 2 gráficos juntos, tirando esse nome daqui, se a gente quiser deixar as coisas bem limpas. E é isso que a gente vai fazer na próxima sessão.
Então vamos lá, vamos melhorar o nosso gráfico. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor da média e do desvio padrão que a gente fez lá na sessão anterior para utilizar como parâmetros para a nossa função normal. Então, só para recapitular, vamos subir lá em cima. Aqui, ó. A gente vai pegar o valor do peso A e do peso B para a média e o valor do peso A e o peso B para o desvio padrão, certo? Então, vamos fazer isso. Aqui, ó. Então, eu vou criar a minha primeira variável vai ser MD1. Eu vou pegar a média da coluna peso A, tá? Então, MD é a variável que a gente criou lá em cima, colchetes, e o valor de índice vai ser 0, que vai ser o primeiro valor que a gente pegou daquela variável. Eu poderia fazer diferente também. Como é que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, escrever DF, certo? Abrir e fechar colchetes. Perceba que ele pegou aqui, ó, peso A. Eu vou selecionar essa coluna e vou ponto e chamar a função min do pandas. Ele vai calcular só para a coluna peso a média. Também posso fazer assim. Vou fazer assim porque vocês ainda não viram essa parte, então dou aqui o... Opa, calma aí, só um minuto. Vou aqui. Ok, rodei, deu certo. MD.1. Então eu posso fazer assim também. Ele vai me dar que a média para a coluna do peso A é 20,7. Ok? Beleza. Se eu quiser fazer o desvio padrão, eu posso fazer desse mesmo jeito. Eu posso vir aqui, ó, DP1. Vai receber o quê? Vai receber o DP, que é a variável que a gente criou lá em cima, vai receber como parâmetro o índice 0. Ou então eu posso fazer como? Vou copiar esse código aqui de cima, certo? E vou escrever std, que é a função do pandas, para calcular o desvio padrão, e vou mandar mostrar dp.1. Ok, aqui realmente o desvio padrão é 1 para a coluna peso A. Agora eu vou pegar a média de padrão para a coluna 2, que é o peso B. Como é que eu faço? MD2, que é uma nova variável que eu vou atribuir. Então, DF, certo? Vou colocar aqui o peso B. Aspas simples, vou escolher aqui, ó, peso B. Cliquei, ok. Ponto, a média, min. Ok, como é uma função entre parênteses, sempre. Desvio padrão, DP2, recebe, DF, abre e fecha colchetes, peso B, aqui em cima, ponto, STD, abre e fecha parênteses. Mandei rodar. Rodou, não deu erro, isso significa que todas as variáveis foram definidas de maneira correta. Certo, galera? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o eixo X. Então, vou abrir uma variável X aqui, certo? E vou atribuir essa variável X à função np.arrange. Aqui, ó, arrange. Aqui em cima. Abrir e fechar parênteses, certo? E vou tentar passar agora, só para vocês visualizarem, o argumento, primeiro, como 10, e o segundo argumento como 40. E o passo vai ser 0,01 novamente, tá? Aqui há uma série de valores com incremento de 0,01, tá bom? E por que eu não criei esse intervalo de menos 4 a 4? Porque os valores que, como a gente vai ver, não vão comportar nesse intervalo tão pequeno. Então eu preciso definir um novo intervalo que vai de 10 a 40 para a gente conseguir visualizar o gráfico, né? Beleza.
Agora vamos melhorar o gráfico e colocar a visualização dos valores do peso A e do peso B em relação à função normal. Então, para isso, vamos chamar a função plt.plot, certo? Vamos passar como argumento aqui ó, o valor de x, certo? O segundo argumento, vamos chamar a função que a gente fez, a função normal. Então, n. Aqui dentro, o que a gente vai passar? Vai passar o valor de x, e agora eu vou definir a minha média e o meu desvio padrão, certo? Então, o meu valor de MD vai ser MD1, o meu valor de desvio padrão, DP, vai ser DP1, certo? É o valor da média da coluna peso A e o desvio padrão da coluna peso A, tá bom? Beleza. Vou rodar aqui só para vocês terem uma visualização, já como é que tá ficando. Agora, qual que é o nosso objetivo? É colocar grade, tirar esse valor aqui de cima, certo? E acrescentar o gráfico, né, com os valores do peso B, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar um plt.plot, novamente. Vou passar como argumento x, vou passar a função n, novamente, x. Agora, a minha média vai ser o quê? Vai ser o MD2, como eu defini a média para o peso B. E o desvio padrão será DP2, certo? Vou rodar aqui para você visualizar. Beleza. Tá ficando bom aqui. Tá ficando bom. O que eu posso fazer agora? Eu posso colocar grade. Então, para isso, a biblioteca Matplotlib ela tem alguns métodos internos que você pode chamar. Por exemplo, plt.grid de grade. Embaixo, grid, tab, certo? Como é a função? Vou rodar. Beleza, ficou show. Eu posso colocar também um título, plt.title. Ok. Aqui, aí eu vou passar como um parâmetro uma string, né, um texto. Então, aspas simples ou duplas. Vou colocar aqui, ó, função normal, certo? Vou rodar aqui para vocês verem. Já aparece aqui, ó, a função normal aqui, tá? Eu posso também adicionar eixos, plt.xlabel, vai adicionar um rótulo no eixo X, vou botar aqui só como X, tá? E se para o X é xlabel, para o Y é ylabel, tá? plt.ylabel. Vou colocar aqui como Y. Vou mandar rodar. Beleza, acrescentou aqui X e Y, certo? Eu posso também colocar legendas, se eu quiser. Só botar aqui, ó. Só um minuto. Tirar isso aqui. Para tirar esse valor aqui em cima, eu coloco plt.show, tá? Ele vai mostrar essa figura para mim de uma forma limpa, clean. Agora, o que eu posso fazer? Eu estou sentindo que essa figura tá muito pequena. Eu posso aumentar, igual a gente fez com o histograma. A gente pode definir, então, aqui também. plt.fig.
passinho, passinho, PLT. Ponto figure. E essa figura que ele vai fazer vai ter um figure size, tamanho de uma dupla, né? De 10, 5. Vamos ver se vai ficar bom. Ok, aumentou. Show de bola. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei essa figura, ele construiu uma figura de tamanho 10 por 5, de dupla, certo? Plotou a função, a primeira função minha, do peso A, plotou a segunda função minha, peso B. Perceba a dispersão, né, dos dados em relação do peso B para o peso A. Só deixa eu lembrar aqui como é que coloca a legenda. Deixa eu label. Um, deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo. Essa aqui é peso, peso A. Vou copiar essa aqui embaixo. Peso B. Não deu errado. Ok. Agora eu passo como parâmetro plt.legend. Ok. Aí dou um run e vem aqui em cima, ó, peso A e peso B escrito. Aí a gente completa agora o nosso gráfico. Assim, tem como aprimorar ainda mais, fazer mais coisas com, com a função do matplotlib. Tem várias coisas que dá para fazer, mas o básico para você montar um gráfico é esse. Tem como você acoplar mais gráficos, separar em subgráficos também. Existe essa possibilidade, mas fica para treinamentos futuros. Aí eu agradeço, então, aqui a oportunidade de dar esse mini curso. Foi prazeroso e desafiador. E como referência, eu queria deixar duas referências bem bacanas, que é do YouTube, a playlist do professor Aníbal de Azevedo, que está aqui, e um site, né, que é a W3 School, que também ensina Python, ensina JavaScript, HTML, ensina tudo de forma bem didática, e vocês podem buscar informações bem bacanas nesse site também, tá bom? Aí fique à vontade.